Ei, você! Você mesmo, ligadinho na tela. Pode se preparar e sente-se no seu melhor lugar. Porque vem aí mais uma palestra da nossa Expocie Virtual. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à próxima palestrinha que a gente vai ter. Para você que está assistindo, quer mandar alguma dúvida, não esquece dos nossos Zip-Zoppers, que está aqui do lado, ó. Número 11 99598 3617. Vou repetir mais uma vez. 11 99598 3617. E aí você pode mandar perguntinhas. E quem está aqui no teatro e também tiver vergonha de perguntar depois, pode mandar também pelo WhatsApp que a gente super responde. Bom, sobre o nosso próximo palestrante, possui mais de 25 anos de experiência em tecnologia, passando por empresas como Cognos e IBM, se especializou em transformação digital e futuro do trabalho, é sócio fundador da startup Skillplace, professor de tecnologia na Link School of Business e autor do livro Meu Emprego Sumiu. E para falar sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro, pode entrar Fernando Boa Barra! tarde, galera. Tudo bem, Fernando? Boa palestra. E a palavra é toda sua. Boa tarde para todo mundo que está aqui ao vivo. Boa tarde para você que está aí no aplicativo assistindo online. A tecnologia faz isso com a gente, permite a gente se conectar de diversos lugares, de diversas formas. E eu quero usar esse tempo aqui com vocês para falar um pouco sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. O que é que nos espera e como a gente pode se preparar para encarar isso. Inteligência artificial, essa é a palavra da moda, tudo acontece aí, é a inteligência artificial que faz a gente fugir do trânsito, é a inteligência artificial que escolhe as melhores séries, tem um tal de algoritmo com inteligência artificial que manipula as redes sociais e mostra os melhores posts, a inteligência artificial está criando texto, a inteligência artificial está criando imagem, vídeo, se tem uma coisa que a gente mais ouve falar é dessa bendita inteligência artificial e do tal do chat GPT. Como é que eu posso pensar em tudo isso? E, na verdade, tem muita gente olhando para isso. Recentemente saiu um estudo da Universidade de Oxford apresentando um dado muito curioso. Cerca de 45% dos empregos existentes hoje, das profissões que a gente já conhece, provavelmente vão desaparecer e ser eliminados, porque a inteligência artificial vai fazer esse tipo de trabalho até 2030. Estamos falando de cerca de 7 anos e praticamente a cada 10 empregos que a gente conhece, 4,5 deixarão de existir. Isso começa a preocupar e eu tenho certeza que gera algumas dúvidas na cabeça de vocês. Será que eu sigo a minha família, viro um médico, um advogado, melhor ir para a tecnologia, fazer programação? Afinal, essa tal de inteligência artificial acontece dentro dos computadores. Esse é o caminho? Ou procurar novas profissões, já que estão sumindo diversas profissões, por que não começar em profissões novas, virar um youtuber, fazer lives e ganhar dinheiro de uma forma diferente? Como é que eu escolho o meu caminho para ter a minha profissão e o futuro do trabalho? É exatamente sobre isso que eu quero falar nesses minutos com vocês, mas antes deixa eu contar um pouquinho rápido a minha história e por que eu estou aqui. Meu nome é Fernando Barra, eu tenho 45 anos e há 25 anos eu trabalho no mercado de tecnologia. Trabalhei em diversas empresas desse mercado, além de dar aula e fundar uma startup. No ano de 2019, depois de quase correr o Brasil apresentando inteligência artificial em diversas empresas, o que eu mais ouvia era: puxa, isso é muito legal, isso vai revolucionar o mercado, mas se o meu chefe comprar esse produto aí da empresa de vocês, o meu emprego vai desaparecer. E eu resolvi estudar que história é essa, quanto que a tecnologia estava impactando no mercado do trabalho. Desde 2018, quando eu comecei a escrever o livro, em 2019, quando eu lancei, eu não parei mais em me especializar nesse assunto. Tecnologia, emprego e trabalho, e foi daí que surgiu o meu livro. Quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça sempre são coisas novas ou ligadas ao futuro, né? Um telefone da última geração, uma nave espacial, um carro autônomo, robôs, inteligência artificial e, de fato, tudo que eu estou mostrando nesse slide aqui já existe, funciona e praticamente já está liberado para o mercado, inclusive esse robô humanoide da Tesla chamado Optimus. Mas tecnologia é algo bem anterior a isso. Se a gente voltar 5.000 anos, isso aqui também é tecnologia.
Quando a gente estuda o que significa tecnologia, a gente percebe que tecnologia nada mais é do que uma ferramenta que substitui uma atividade humana. A gente só vem aperfeiçoando isso cada vez mais. Se a gente olhar cerca de 5.000 anos atrás, a gente vivia em bandos de 50, no máximo 80 pessoas, e o profissional do futuro, daquela época, o profissional que se destacava, era aquele que sabia correr mais, era mais forte, para caçar um animal e dividir essa comida com esse bando, ou ele conseguia subir o mais alto possível numa árvore para pegar os melhores frutos e também dividir com a sua turma. Até que alguém descobriu uma das primeiras tecnologias que foi marcante e que a gente utiliza até hoje, o fogo. Com o fogo, dominando ele através de uma tocha, era possível colocar fogo numa determinada região, encurralar os animais nessa região e não precisava sair mais correndo para caçar. Eu conseguia pegar esse animal mais fácil e até comer uma carne quentinha, já que antes eu comia uma carne crua. Sensacional, o ser humano começou a aprender isso, passar essa tecnologia de um para o outro. A gente usa fogo até hoje num isqueiro, super simples controlar, só que de tanto utilizar essa tecnologia, chegou uma hora que a gente colocou fogo numa região tão grande que não tinha mais animal para caçar e não tinha mais fruto para comer. Foi necessário reinventar uma nova forma de trabalho. Esse cara que era o grande caçador já não tinha mais valor. Começou a valer aí quem sabia plantar. É aquilo que a gente aprende na escola, a revolução agrícola. Primeira vez que eu percebi que quando uma tecnologia é muito disseminada, ela faz com que a humanidade mude a forma de trabalhar. Fomos para o campo, começamos a plantar e lá a gente foi colocando mais tecnologia. Ao invés de cavar com a mão, por que não criar uma pá, uma enxada, um trator, plantar cada vez mais sementes, colher cada vez mais, trocar esse arroz por um feijão? E aí a gente começou a criar um negócio chamado cidade. E esse trator, esta pá e esta enxada acabou invadindo a cidade e criando o que a gente chama de fábrica. E foi a segunda revolução. Um monte de tecnologia foi disseminada, muita gente começou a usar e a gente mais uma vez mudou a forma de trabalhar. A gente saiu do campo e foi para dentro da cidade trabalhar em fábricas. Aliás, esta é a primeira vez que a gente ouve o nome emprego. Até aqui não tinha emprego, tinha só trabalho. Quando chegaram as fábricas, o empregador, o dono da fábrica da máquina, contrata pessoas para operar esta máquina e aí que aparece o nome emprego. E a gente está falando mais ou menos já do século XVIII, a gente foi desde 5.000 anos atrás até o século XVIII, vendo que toda vez a tecnologia muda e quando ela é disseminada, a humanidade para e reinventa a forma de trabalhar. Essas fábricas começaram a crescer. Essas máquinas eram mecânicas, essas máquinas eram a vapor, essa máquina virou elétrica, depois ela se transformou num computador. De máquina, a gente começou a olhar mais para o software, para o algoritmo, e a gente chegou numa próxima revolução, que a gente chama de revolução digital. Não é mais a máquina que é importante, a gente disseminou tecnologia para todo mundo tem um aparelho, todo mundo tem um aplicativo, todo mundo tem um celular, todo mundo usa o software. Eu tenho certeza que todo mundo que está nessa sala e quem está assistindo a gente agora, hoje, pelo menos uma vez, se comunicou e realizou alguma atividade que antes era uma atividade física e manual, através de um aplicativo pelo telefone celular. Ou mandou uma mensagem para alguém, ou usou para se locomover, para pagar uma conta, tudo está acontecendo aí dentro. E quando uma tecnologia é muito difundida, como eu já falei, a humanidade precisa encontrar uma nova forma de trabalhar. Da revolução digital, que a gente levou cerca de 5.000 anos para chegar até aqui, nos últimos 20 anos, a coisa mudou. Até agora, toda a tecnologia substituía uma atividade física humana. Se eu precisasse me locomover com um carro, que é uma baita tecnologia, eu consigo fazer isso sem precisar ter esforço humano. Pela terra, pelo mar, pelo ar. Se eu precisar escrever uma carta com o telefone celular, eu digito e mando isso automaticamente. Sempre a tecnologia substituiu uma atividade humana. Nos últimos 20 anos, a gente começou a mudar isso. Tecnologia não substitui só a atividade humana. A tecnologia pode substituir atividades físicas humanas, perdão. A tecnologia também pode substituir atividades cognitivas. A máquina aprendeu a falar,
A máquina aprendeu a entender uma linguagem, a máquina começa a pensar e a aprender, a máquina cria textos. Quem está aqui que ainda não experimentou o ChatGPT deve experimentar. Ela cria texto para você, a máquina cria imagem, a máquina é criativa. Essa é uma revolução muito grande. Atividades que antes somente o ser humano sabia fazer, agora a máquina também sabe fazer. E se a gente está nessa revolução, mais uma vez, a humanidade vai parar e repensar a forma do trabalho. Esse é o grande dilema. Vocês estão chegando no momento da história que pode ser genial, mas ao mesmo tempo, um momento de muita incerteza. A geração anterior, a de vocês, os avós e os pais de vocês, estavam terminando uma passagem da revolução industrial para a revolução digital. Então, aquele script de trabalho onde eu estudava, aprendi uma profissão e depois não preciso estudar mais, eu vou seguir essa profissão por 20, 30 anos e realizar essas atividades físicas e cognitivas em conjunto com a tecnologia, está acabando. É como se a gente voltasse a 5.000 anos e tivesse colocado fogo em tudo. A humanidade está parando e reinventando a forma de trabalhar. Ao mesmo tempo que isso parece ser um pouco assustador, isso traz muita oportunidade para quem entende que a gente está no momento de mudanças e começa a se preparar e enxergar quais são as novas possibilidades. Ele vai sair na frente. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Em todo momento da história humana, quem entendeu que a gente estava num processo de mudança e se adaptou antes, encontra os melhores caminhos. E é aqui que eu quero começar a trazer como vocês podem se preparar para isso em cima de tudo que eu estudei. Primeira coisa importante, não confundir emprego com trabalho. Emprego é apenas uma forma de se trabalhar. Como eu disse aqui, surgiu durante a Revolução Industrial, no século XVIII, onde a gente colocava pessoas para operar máquina, e esta forma de trabalhar começa a mudar. Uma vez que a tecnologia é difundida e disseminada, a humanidade para e reinventa novas formas de trabalhar. A humanidade nunca vai parar de trabalhar. A gente trabalha desde lá de trás, como eu mostrei. Desde 5.000 anos atrás, quando a gente caçava e colhia frutos. Mas a forma de trabalhar, cada vez que a gente agrega tecnologia, muda. Então, não se apeguem ao formato. Pode ser que vocês trabalhem como CLT, no modelo empregado, pode ser que vocês trabalhem como autônomo. Estão sendo criadas plataformas de trabalho, onde eu não sou mais funcionário, eu sou sócio daquela plataforma, eu faço o meu trabalho lá dentro e eu sou remunerado por isso. Eu posso criar o meu negócio dentro de uma plataforma, eu posso empreender, eu posso trabalhar para uma grande empresa, eu posso ser um profissional autônomo. Emprego e trabalho são coisas diferentes. O trabalho sempre vai continuar existindo, o emprego está em análise e está em desenho. E para a gente poder entender de vez o que significa isso, é esquecer um pouco a palavra emprego e pensar na palavra trabalho. Afinal, no meio de tudo isso que eu estou falando aqui, o que é que significa, então, trabalho, já que ele vai continuar? Mesmo no meio dessa confusão toda com inteligência artificial, ChatGPT, carro autônomo, o que é que significa trabalho? E depois de ver diversas conceitos e matérias a respeito, um dos mais tradicionais é que a palavra trabalho vem da palavra do latim chamado tripalium. E tripalium era um instrumento de tortura, o que já começa a mostrar que trabalho não é algo muito legal. Na verdade, não é nada disso. Trabalho vem bem antes disso. O melhor significado para trabalho foi esta frase. Trabalho nada mais é do que ajudar uma pessoa a resolver um problema. Quando eu estou trabalhando e eu estou resolvendo um problema para alguém, eu estou sendo útil. A humanidade busca sempre 3 coisas. A primeira dela é conexão. A gente nasce conectado, até por um cordão umbilical da nossa mãe. Esse cordão é cortado quando a gente é bebê. A gente só conhece a nossa mãe, depois o pai, depois a gente começa a entender melhor que existe uma família, cresce, vai para a escola, tem os amigos do colégio, depois a gente trabalha, os amigos do trabalho, a gente encontra uma pessoa, se conecta com ela, cria uma família. Conexão. O ser humano foi feito para viver em grupos, não para viver sozinho.
Olha que quando eu mostrei um caso de 5.000 anos atrás aqui, a gente já vivia em bandos de 60 a 80 pessoas. Tem um teste muito interessante, que se eu desse $1 milhão para vocês e pedisse para vocês agora fazer uma aposta, a gente vai pegar uma ilha que nunca foi habitada, extremamente selvagem, e eu vou colocar nessa ilha um ser humano e um chimpanzé. E eles vão ter que viver lá por 30 dias. Quem apostaria no ser humano? Quem apostaria no chimpanzé? A maioria das pessoas vão apostar no chimpanzé. Agora, se a gente mudar um pouquinho essa aposta e falar que eu não vou colocar um ser humano e um chimpanzé, eu vou colocar 30 seres humanos nessa ilha e eu vou colocar 30 chimpanzés. Quem é que deve sobreviver agora? Quem apostaria no ser humano agora? A maioria das pessoas mudam de opinião. Porque o ser humano, quando vive em grupo, quando vive conectado, consegue fazer coisas que os outros seres não conseguem. Por isso que a gente acabou dominando todas as outras raças. Então, essa conexão é muito importante. E a melhor forma de eu me conectar com outras pessoas é quando eu resolvo problemas para elas. Porque eu gero valor. Quando eu resolvo um problema, eu sou importante. E trabalhar é exatamente isso, resolver um problema. Como é que eu resolvo um problema, então? Primeiro, como vocês já viram em diversas palestras aqui, autoconhecimento. Eu preciso saber quais são as minhas habilidades. Eu vou resolver problema com aquelas habilidades que eu tenho. Essas habilidades podem ser habilidades comportamentais ou habilidades técnicas que eu aprendo no dia a dia estudando, ou habilidades que eu desenvolvo através do autoconhecimento e controle da minha emoção. Quando eu junto essas duas habilidades, aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu estudei, eu posso pegar um grupo de pessoas e, através disso, resolver problemas para essas pessoas. Essas pessoas podem ser o cliente da empresa que eu trabalho, o meu colega de trabalho, o meu chefe, não interessa quem é, desde que eu saiba que eu resolvo um problema para ela, eu estou trabalhando e eu estou me conectando mais. E quando eu percebo e descubro que trabalhar é resolver um problema, eu passo a querer desenvolver novas habilidades. Porque quanto mais complexo for esse problema que eu resolvo, mais vão querer me pagar, mais eu vou me conectar. Quanto mais simples for esse problema, mais gente sabe resolver ele, menos ele tem valor, menos vão querer me pagar por isso. Então, resolver problemas complexos significa desenvolver novas habilidades. Eu estudo para aprender a desenvolver novas habilidades, para poder trabalhar, para, consequentemente, estar conectado. Este é o valor do trabalho ao longo de toda a história da humanidade e, por tudo que eu estudei, isso não vai mudar. Pode mudar quais habilidades técnicas eu preciso ter ou quais habilidades comportamentais eu vou desenvolver. Toda vez que a tecnologia já fizer uma habilidade técnica no meu lugar, eu posso pegar uma outra habilidade comportamental e substituir isso e continuar resolvendo problemas. O problema é que a maioria das pessoas não sabem resolver problemas. E elas têm hora para entrar no trabalho, hora para sair, mas ela nem sabe direito o que ela faz lá. Ela só vai lá e faz uma atividade e recebe o salário. Quem está fazendo isso está trabalhando como um robô. E agora a gente está cheio de robô que faz isso muito bem feito. Esse é o tipo de pessoa que vai perder o seu emprego. Você não pode trabalhar como um robô, você precisa ter o domínio de entendimento que você resolve o problema. E para fazer isso, tem 3 passos. O primeiro passo eu já falei aqui, entendimento de habilidades. Comece a prestar atenção nas suas habilidades técnicas e nas suas habilidades comportamentais. Hard skills, people skills. Cada vez mais vai ser necessário ter esse conjunto. Não adianta só ser um bom técnico, saber programar uma máquina, se eu não sei me comunicar, se eu não sei ter empatia, se eu não sei ter criatividade e trabalhar em grupo. Atividades humanas têm muito valor. As pessoas são contratadas porque sabem atividades técnicas, mas são demitidas porque não sabem trabalhar em conjunto, não sabem se comunicar, não têm people skills. Olhe para você e comece a perceber quais são os seus pontos fortes. A escola ajuda demais a gente a tirar a nota média. Às vezes você é muito bom em matemática e não é tão bom assim em português. Você tira 8, 9 em matemática e ninguém te incentiva para você tirar 10,
mais do que 10 em matemática. Você vai gastar todo o seu esforço para pegar o português, que você não é bom, e tirar ele do 3 para levar ele para a média, para o 6. Acabou a escola, agora isso precisa mudar. Foca onde você é bom e desenvolve essas habilidades. E a sua habilidade é diferente da minha habilidade, que é diferente da habilidade do colega do lado. Entendeu suas habilidades? Vamos para o ponto 2. Entenda qual problema você resolve. O mundo está cheio de problemas, as pessoas não sabem trabalhar, as pessoas precisam de ajuda. Sempre coloque todas as suas habilidades técnicas e comportamentais à disposição para resolver um problema para alguém. Quando você for escrever o seu currículo, quando você for escrever no LinkedIn o que você faz e que trabalho você está procurando, sempre exemplifique com o que você resolveu, como você resolveu. Entender isso, não interessa o formato, se é um emprego, se é um autônomo, se é um empreendedor. Quando eu sei resolver problemas para as pessoas, eu vou ter sempre trabalho à disposição. A inteligência artificial chegou, mas ela é apenas uma ferramenta. Muita gente vai ter problema para usar essa ferramenta. Se eu entender como essa ferramenta funciona e souber comunicar isso para o mercado, eu vou resolver problema para mais pessoas ainda. Os problemas não acabam, os problemas mudam. Então, o tempo inteiro, agora, a nova profissão é entender qual é o problema que eu resolvo através das habilidades que eu conheço, através das habilidades que eu tenho. E cada vez que eu vejo que esse problema muda, eu posso desenvolver, treinar e aprender novas habilidades para resolver novos problemas. Se você gasta tempo desenvolvendo habilidades que não resolvem problema, você só está ocupando a sua mente, você está fazendo o que a gente chama de obesidade cerebral. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Para e pensa em qual região você quer trabalhar e qual problema você vai resolver. E por fim, o terceiro passo é saber para quem você resolve esse problema. Não dá para resolver problema para todo mundo. É muita gente e é muito problema. Vale a pena se especializar por um período. Escolher um grupo de pessoas e aprender a se comunicar. Falar para esse grupo de pessoas que você sabe resolver os problemas dela. Abrir um Instagram, abrir um LinkedIn e começar a falar quais são as suas habilidades, mostrar como você faz para resolver determinados problemas, quem você ajudou. Quando você tem muito claro quais são as suas habilidades, o problema que você resolve e para qual grupo de pessoas você resolve, você começa a comunicar isso através das tecnologias existentes, como as redes sociais, e você não precisa procurar trabalho. As pessoas vêm atrás de você, as pessoas vêm até você porque elas querem resolver aquele problema. E você pode oferecer o seu trabalho e ser remunerado por isso. Quem tem consciência de qual problema resolve, estuda e desenvolve essas habilidades e aprende a comunicar isso para o mercado, indiscutivelmente é o profissional do futuro. Indiscutivelmente, ele vai saber ter novas possibilidades, novas profissões, e ele vai saber se destacar num mercado que é totalmente incerto. Não existe mais problema eu trocar de profissão. Antigamente isso era extremamente mal visto. Hoje em dia é até bem visto. Essa pessoa tem adaptabilidade. Ela consegue trabalhar em lugares diferentes e em profissões diferentes. Mas eu preciso saber o que ela gerou de valor naquele lugar que ela estava. O que ela fez ali, qual problema ela resolveu. Ficar pulando de galho em galho, sem saber resolver um problema, aí sim é um grande problema. Para terminar, eu queria deixar uma história para vocês e fazer vocês pensarem nesse momento totalmente tecnológico, onde essa ferramenta pode ajudar vocês a resolver mais problemas. Eu adoro viajar, viajo pelo mundo todo. Um dos lugares que eu mais gosto de ir é para a França, porque tem muita arte, e uma das coisas que eu mais gosto de lá são os quadros e os pintores. Vocês já pararam para pensar? Tem alguns quadros que valem milhões lá na França. Se a gente for ver a Mona Lisa dentro do Louvre, é um valor inestimável esse quadro. Mas o que é mais importante? O quadro ou o pintor? O que vocês acham? O pintor. Sem o pintor não existiria o quadro. Por mais que esse quadro possa valer, sem o pintor, a gente jamais teria aquele quadro. E para esse pintor fazer esse quadro, ele precisou de uma alavanca, ele precisou de uma tela em branco, ele precisou de um pincel, ele precisou de uma tinta e colocar as habilidades pessoais dele para criar esse quadro. O pincel, a alavanca,
A tela em branco, a tinta são as ferramentas, é a tecnologia. Você vai ter que aprender essa tecnologia para poder desenvolver o seu quadro. Agora a gente não fala mais em analfabetismo, a gente fala em fluência digital. Quem não sabe conversar com a máquina, quem não sabe conversar com a inteligência artificial, não vai ter pincel para desenvolver o seu trabalho. O quadro é o resultado do seu trabalho, é o problema que você resolveu. E você é o pintor. É você que, através das suas ferramentas, vai desenvolver esse quadro. Você precisa olhar para a tecnologia como o seu pincel, como a sua tinta, aprender e desenvolver tanto as suas habilidades técnicas quanto as suas habilidades comportamentais para criar um quadro lindo, maravilhoso e poder oferecer isso para o mercado de forma que você resolva o problema. Parece muito simples, mas a maioria das pessoas não estão pensando dessa forma, continuam pensando no modelo antigo apenas como emprego, apenas como desenvolvimento de uma única habilidade e executar esse trabalho rotineiramente e processualmente. Se você fizer isso o tempo inteiro, você vai estar trabalhando como um robô. E vai ser muito fácil trocar o seu trabalho por uma máquina que não pede férias, não vai no banheiro, não precisa descansar e faz a mesma atividade o tempo inteiro. A gente não está procurando robô. O mercado vai começar a procurar quem sabe operar o robô, quem sabe usar o robô, assim como Leonardo da Vinci soube usar um pincel e uma tinta para criar o melhor trabalho. Automatize o máximo possível com a tecnologia. Desautomatize as suas habilidades pessoais. Saia você do automático, não seja você o robô. Seja aquela pessoa que vai estar um passo atrás, olhar para a tecnologia e criar as melhores oportunidades para esse mundo, criar um novo trabalho e resolver problema. Queria terminar aqui dizendo que existe um trabalho que é só seu. O mercado vai continuar, o emprego vai desaparecer, mas se você tiver esta habilidade de se encaixar e desenvolver essas habilidades que eu falei, você pode ser esse profissional do futuro. Isso está na sua mão e é a sua atitude que vai fazer mudar o significado do trabalho para o mundo. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você quiser saber mais sobre tecnologia, pode me seguir no Instagram. Muito tudo, parabéns, Fer, obrigada pelo tempo. Alguma perguntinha da menina Plateias? Nenhuma perguntinha da menina Plateias? Tem? Não? Vamos perguntar, vamos ser curioso, rapaziada. Nem? Tudo bem, mas tem pela internet da galera que está assistindo. Vamos lá. Bom, a primeira perguntinha é: Fernando, na sua opinião, qual será a próxima revolução pós-inteligência artificial? É do Marcos Paloni. Boa pergunta, Paloni. A gente está começando agora. Pelo jeito, o Paloni está por aqui. Ah, o Paloni está aqui. Mas está usando tecnologia. Pegar o microfone não quis, né, Paloni? Entendi. Usou o pincel para poder se comunicar sem problema nenhum. A gente está começando agora a revolução cognitiva, como eu acabei de falar. A gente ainda tem alguns anos de trabalho nessa revolução, mas, de fato, a cada revolução que a gente vem, o tempo de mudança da revolução diminui. Então, a revolução agrícola levou mais de 1000 anos, a revolução digital levou cerca de 200 a 300 anos, e da digital para a cognitiva, menos de 20 anos. Então, nos próximos 5 a 10 anos, nós vamos ter uma nova revolução. Até agora, a máquina começa a falar, entender língua e pensar, mas ela não tem consciência de contexto e de quem ela é. Provavelmente, nos próximos anos, ela vai fazer mais do que uma atividade dessa ao mesmo tempo. Falar e pensar, ensinar, e ela vai começar a ter contexto. Cada vez mais vai ser importante eu desenvolver as minhas habilidades para saber operar uma máquina tão poderosa como essa. Tudo. Chique, então chique. Qual a dica para se começar a transição de carreira a partir dos 40 anos? Boa pergunta. Tem muita gente achando que quem está nos 40 anos acabou. É o primeiro momento que a gente vive de uma transição de carreira de mais de uma geração. O que a gente mais ouvia nas outras revoluções, para quem trabalhava no campo, era: esse negócio de cidade aí, deixa para os meus netos, para os meus filhos, eu vou continuar aqui, que vai dar tempo de eles mudarem. Agora não dá mais tempo. A mesma geração está tendo que mudar
a forma de trabalhar. Então, se você tem entre 30 a 50 anos, você já tem experiência do que aconteceu até aqui, mas tem muito para agregar, desde que você entenda que você precisa se adaptar. Não vai ser mais do mesmo jeito. Começa a encontrar as suas habilidades, estude algo novo, o aprendizado a partir de agora não para, o que a gente chama de lifelong learning, de aprendizado contínuo, desenvolva novas habilidades e teste novos formatos. Eu trabalhei por 20 anos dentro de empresa de tecnologia. Hoje eu tenho uma startup, hoje eu dou aula, hoje eu sou escritor e palestrante. Então dá para você ter mais de uma profissão ao mesmo tempo. Isso te enriquece, te traz propósito e diminui o risco de você ficar desempregado, por exemplo. Pô, tudo. E quais são os 3 tipos de inteligência artificial? Ó, até agora, a gente passou por 3 grandes momentos da inteligência artificial, mas a gente tem muito mais do que somente 3 tipos. A primeira inteligência artificial é aquela que a gente já usa no dia a dia e nem percebe. Então, é o algoritmo do Waze que me fala o melhor caminho, é o algoritmo da Netflix que me apresenta as melhores séries para assistir, que está dentro da Amazon e me oferece um produto, até no seu aparelho celular, no teclado. Parece simples digitar as teclas no seu teclado, mas o nosso dedo é maior do que as teclas. Tem inteligência artificial aí que começa a ver qual é a palavra, e mesmo quando a Caraca. gente aperta o botãozinho do lado, ele coloca a letra certa e parece que a gente está digitando super bem. Mas a inteligência artificial do dia a dia, aquela inteligência artificial que me apresenta opções e escolhe no meu lugar. A segunda era da inteligência artificial foi quando a gente começou a colocar a inteligência artificial para entender fala e fala e texto, e comunicação via texto. E foi daí que surgiu a Siri, o Alexa, a IBM Watson e uma grande grandes opções de assistentes virtuais. Agora a gente começou a entrar na era da inteligência artificial criativa. O que o chat GPT faz nada mais é do que criar texto, criar imagem e criar vídeo. Ele não responde uma boa pergunta. Por isso que a gente fala, ele errou, ele mentiu ou ele alucinou. Na verdade, ele é um grande criador. Então, a inteligência artificial está invadindo, inclusive, a nossa criatividade. Caraca, nem digitar eu digito sozinho, isso é bizarro, que legal. Praticamente a gente não faz nada sozinho a não ser consciência, meditação, que não utilize tecnologia e que não utilize inteligência artificial por trás. Que massa. E a última perguntinha, se a inteligência artificial desenvolveu sua inteligência por conta própria, o que garante que ela chegou às conclusões certas? Boa pergunta. E aí que vale a nossa habilidade pessoal de pensamento crítico. Se você virar uma pessoa que só entra no chat GPT, pergunta, copia e cola e entrega o seu trabalho na escola, você virou um robô que só está apertando o botão Ctrl+C, Ctrl+V. O que a inteligência artificial responder vai ser o que você vai passar para frente. E não preciso desse robô, logo, logo alguém vai fazer isso no seu lugar. A grande diferença está em você ter pensamento crítico. O que significa isso? Como eu acabei de falar, inteligência artificial generativa, que é essa nova onda do ChatGPT, Midjourney e tantas outras plataformas, são algoritmos criativos. Eles criam. Então, através de estatística, eles embaralham frases e palavras e eles descobrem qual a próxima palavra pode, estatisticamente, completar uma frase. Algumas vezes eles acertam isso com fatos históricos, e outras vezes essa palavra combina bem nessa frase, mas ele acabou de inventar uma afirmação. Então, se você desenvolver o seu pensamento crítico de usar essa ferramenta não para ser o piloto, mas para ela ser o copiloto, eu não estou dizendo aqui para ser contra, eu sou um grande usuário, mas ela tem que estar do meu lado, me ajudando, e não tomando a decisão no meu lugar. Quem usar essa ferramenta como um copiloto já está mais do que provado que, em média, vai ser um profissional 3 vezes mais produtivo. Mas o pensamento crítico e a decisão continua sendo sua. Caraca, chegou mais uma, porque a galera está assistindo e Olha vai só, pensando. Ó, se a inteligência artificial tomar uma decisão desastrosa, de quem é a culpa? esse é um grande dilema. E aí volta de novo a nossa habilidade de pensamento crítico. Esse dilema existe desde a época da Grécia. Imagina que uma inteligência artificial está dirigindo um carro, esse carro está andando numa rua e tem algumas crianças jogando futebol. Elas pularam na hora na frente desse carro e essa inteligência artificial tem que tomar uma decisão. Ela pode desviar esse carro para um poste e
e falecer o motorista, dono do carro, ou ela pode continuar avançando e atropelar as crianças. É um dilema que a gente fala antes da inteligência artificial. É um dilema de ética e da humanidade. Isso a inteligência artificial, como eu respondi na pergunta anterior, não sabe resolver, e é aí que está uma das maiores oportunidades para nós, seres humanos, voltarmos a assumir esse pensamento crítico e definir para onde a gente quer levar a nossa humanidade. Pô, total. Fê, umas considerações finais, uma última frase, última dica para a galera levar para casa. Tecnologia não é mais para quem é um profissional especialista em tecnologia. A partir de agora, a gente tem quem cria tecnologia, e esse sim é um profissional que vai estudar essa área, e quem usa a tecnologia. Se você não souber que está utilizando tecnologia no dia a dia, a tecnologia vai utilizar você. Então, saia dessa zona, comece a entender, explorar e use tecnologia, mesmo que você não queira trabalhar e criar tecnologia. Senão você não vai ter futuro no mercado de trabalho. Pô, tudo. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, Fê. Mas se quiser que eu leve, obrigada. Bom, galerinha, de lei, Dona Mi vai vir para cá com os recaditos. Muito bom, que assunto que bota nosso cérebro para funcionar, né? Queima os miolinhos, mas é um assunto atual, importantíssimo, e com isso vocês veem que Exposé 2023 veio para trazer muito conteúdo e novidade para vocês e para contribuir aí com a melhoria dos nossos currículos, dos nossos conhecimentos. E a gente não pode consumir esse conteúdo aqui e deixar nossos amigos de fora, gente. Então, eu vou convidá-los, convocá-los a divulgar a Exposé lá no Instagram de vocês. Eu sei que vocês são usuários ativos. Não falem para mim que não usam, porque eu sei que usam. Lá na nossa plataforma, e aí para quem está aqui no Teatro Vale também, a gente tem a área do Divirta-se. Não sei se vocês já conseguiram dar uma olhadinha lá, mas a gente tem um filtro do Instagram lindo, exclusivo e chiquérrimo, que foi produzido aqui para o nosso evento, vocês precisam usar. Então, vocês vão lá na área do Divirta-se, acessam lá pelo celular, clicam lá no botãozinho do Instagram, que já vai jogar vocês direto para o filtro lá no aplicativo. E aí, lá no Instagram, vocês tiram aquela foto bem bacana, entendeu? Ou um print da plataforma, marcam @oficial.ca e a gente vai repostar vocês, fechou? Outro recadinho lá da plataforma é a nossa pesquisa de satisfação. Então, é muito importante para a gente saber o que você está achando da Exposé. Você vai lá, é muito rápido, você dá uma nota lá de 0 a 10. E aí, você pode deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica, uma dúvida, e a gente vai saber o que vocês estão achando do evento com a gente, para que no ano que vem a gente traga algo ainda melhor para vocês. Combinado? Agora a gente vai para um break. Ai, estava querendo falar essa palavra faz tempo. A gente vai para o break e volta às 17 horas com a nossa última palestra do dia. Chegamos na metade da nossa semana, tá passando voando, mas a gente ainda tem quinta e sexta e a palestra das 5 que vai ser topíssima. A gente se vê já já. Chegamos ao fim de mais uma palestra aqui na sua, na minha, na nossa Exposé. Mas ó, é o seguinte, se você curtiu, pode ficar ligado aí que já já a gente tá de volta.